Boa tarde, primeiro ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aproveitaram as férias? Conseguiram descansar esses dias sem atividades? Espero que sim. A Pro tá com muita saudade de vocês. Por enquanto, nossas aulas ainda vão continuar assim, sendo por vídeos, mas nós temos muita fé e esperança que logo estaremos todos juntos lá na nossa sala de aula, com nossos colegas, podendo estarmos juntos, nos vendo, tá bom? Dividir a nossa rotina. Se Deus quiser, logo estaremos juntos, combinado? Nós vamos dar continuidade na apostila de onde nós paramos, lá na página 180, tá ok? Então, as páginas vão aparecer aqui ao lado, tá bom? E vocês acompanham aí com a Pro, combinado? Na página 180, nós vamos falar sobre representar famílias. Então, vamos lá. Representar famílias. Vimos que há famílias grandes e pequenas. Algumas têm poucos filhos, outros têm muitos. Cada uma delas do seu jeito, cada uma especial ao seu modo. Então, nós vimos, nas aulas passadas, a formação familiar, que cada uma tem um jeito. Tem famílias que têm muitos filhos, tem família que tem pai, tem família que não tem família que há padrasto ou madrasta, e tem famílias que são formadas pelos avós, que criam os netos. Então, há várias formações familiares e todas nós devemos respeitar, tá ok? Combinado? Lembrando sempre disso, que todas elas são especiais, A minha família é especial da forma que ela é e a sua também. Então, se a minha e a sua é especial, a do nosso colega também é. Combinado? Atividades. Na número 1 tá dizendo assim: crie um cartaz com diferentes tipos de família. Reúna-se com seus colegas, com um colega e siga a orientação do professor. Essa atividade você fará aí na sua casa. Você pode utilizar a folha de sulfite que a Pro enviou. Então, você vai procurar em jornal, revistas, tá? Ou imagens da internet, representações de família. Se você ver uma pessoa, por exemplo, a imagem de uma mulher com um animal. Essa mulher, aquele animal pode ser a família dela, ok? Então, você vai procurar representações de famílias. Pode ser diferentes, famílias que têm animal de estimação, família com muitos filhos, família com poucos filhos, família só formada por um casal, combinado? Então, você vai colar aí na folha de sulfite, pode colar até duas, uma em cima da outra, se você conseguir bastante imagens, e formar um cartaz, tá bom? E escrever lá, famílias, combinado? Então, a atividade 1 é essa, você vai criar um cartaz aí na sua casa, utilizando imagens de famílias diferentes. Na número 2, faça um desenho que represente um acontecimento com a sua família, que tenha sido muito especial para você. Depois, escreva o nome deste acontecimento. Então, o que você vai fazer aí na número 2? Você vai lembrar de um momento que foi muito especial para você, que você estava com a sua família. Pode ser uma festa de aniversário, a comemoração do Natal, uma viagem que vocês fizeram, um passeio diferente, tá bom? Então, você vai representar aí e vai escrever o nome desse acontecimento. O que foi isso? Foi um passeio? Foi uma viagem? Foi um aniversário? Foi um Natal? Então, você vai escolher este momento que você esteve com a sua família, que esse momento foi muito especial para você, vai desenhar e escrever o nome deste acontecimento. Combinado? Vamos continuando agora. Pessoal, não esqueça de colocar as datas, tá bom? Muito importante. Agora na página 181, tá dizendo assim: cenas em família. Veja as fotografias de Carolina, que retratam alguns acontecimentos marcantes na vida dela e da sua família. Então aí nós observamos umas imagens, são fotografias. Nós temos aí a primeira imagem. Parece o quê? Olha a expressão das pessoas. Eles estão comemorando um aniversário. Em cima do bolo tem um número. Que número é esse? Isso é o número 1. Então, eles estão comemorando algum aniversário de um ano, que provavelmente é o aniversário da Carolina. Na número 2, na imagem 2, nós temos o quê?
Ela está brincando num carrossel junto com quem? Isso, com a mãe e com o pai. Parece que ela está feliz? E a mãe e o pai, né? E a terceira imagem? Parece que ela está onde? Com quem? Parece que ela está na escola, né? Com seus colegas. Muito bem. E na quarta imagem, ela está onde? Com o quê? Isso, ela parece estar numa varanda de casa, né? Com um animalzinho de estimação. Que animal de estimação é esse? É um gatinho. E no quinto, o que está acontecendo aí? O que parece que aconteceu? Nasceu o irmãozinho, né? Ela foi conhecer o irmãozinho dela que nasceu. Eles estão felizes? Onde eles estão? Parece que estão no hospital, né? Porque o neném acabou de nascer. E eles estão o quê? Felizes. Muito bem. E a última imagem, aonde eles estão? Estão em um passeio. Em que lugar é este? Que lugar é este? Eles estão na praia. Eles estão sozinhos? Quem estão com eles? Parece que tem os avós lá no fundo, né? Foi uma viagem em família. Muito bem. Vira a página aí, página 182. Vamos lá, trocar ideias, página 182. Tá dizendo assim, número 1. Que acontecimentos aparecem nas fotografias de Carolina? Então, olhando lá na página anterior, quais são os acontecimentos? É o aniversário de 1 ano da Carolina. Que mais? O passeio ao parque, né? O cavalinho, o carrossel. A ida à escola. Que mais? O animal de estimação, o nascimento do irmão e o passeio à praia, tá ok? Então, são esses os acontecimentos nas fotografias de Carolina. 2. Em qual o objeto as fotografias de Carolina estão sendo mostradas? Então, olha só, qual é o objeto? É um álbum de fotografia? Será que é um álbum? Não, né? É um notebook. As fotos estão sendo mostradas através do notebook, que é um computador, ok? E 3. Você e a sua família costumam registrar os acontecimentos felizes? Como? Eu particularmente costumo registrar, né? Momentos que eu vou passear, eu tiro fotos, ou faço filmagens, né? Aniversário, Natal. Então, os momentos especiais para mim, para minha família, eu costumo tirar fotos e filmar. E você? O que você faz para registrar esses momentos especiais? Muito bem, responde aí, tá bom? Vamos continuar. Nas atividades agora. Número 1. Que fotografias retratam a família de Carolina toda reunida? Nós vemos aí em algumas imagens a família da Carolina reunida. Tem 2 imagens que mostram outras pessoas além da mãe e do pai. Quem são essas pessoas? Os avós, né, de Carolina. E quais são essas imagens que eles estão aparecendo? No aniversário de 1 ano da Carolina e aonde mais? No passeio à praia. Então, são nessas 2 imagens que aparece a família toda reunida, tá ok? Então, você vai escrever aí na número 1, que as imagens que aparecem a família toda reunida é o aniversário de 1 ano da Carolina e o passeio à praia, combinado? Vamos para 2. Que animal de estimação Carolina tem? Qual é o animal que retrata a foto? A foto ela está sentada com um animalzinho de estimação. Qual é esse animal? Muito bem, para quem respondeu, é o gato. Então, você vai escrever aí na número 2 a palavra gato, tá bom? Pensa no sonzinho das letras, tá? Para registrar. Essa palavra aí, a maioria de vocês já conseguem escrever. Então, pensa no sonzinho e escreva gato, combinado? Vamos para 3. Quantas pessoas estavam na cena do aniversário de 1 ano da Carolina? Então, havia algumas pessoas no aniversário de 1 ano dela. Quem eram essas pessoas? Além da Carolina.
Era a mãe, quem mais? O pai, a avó e o vô. Então, tinham quantas pessoas no aniversário de 1 ano da Carolina? 4 pessoas. Nesta atividade, a Carolina não vai entrar para ser contada, tá bom? Então, tá perguntando as pessoas além da Carolina. Então, eram 4 pessoas, combinado? E na número 4, na sua opinião, que grau de parentesco as pessoas que aparecem nas fotografias têm com a Carolina? Então, nós vemos aí algumas pessoas que aparecem nas fotografias. Quem são elas? É a mãe, né, da Carolina, o pai, a avó e o vô e o irmãozinho da Carolina. Então, são essas pessoas que são os parentes da Carolina que está aparecendo na foto. Vamos repetir? A mãe da Carolina, o pai, a avó, o vô e o irmão. Combinado? Então, são esses as pessoas que aparecem na foto de Carolina. Então, você pode escrever aí o grau de parentesco, tá bom? Agora, vamos para a página 183. Na página 183, tá dizendo assim na número 5. Conheça a idade das pessoas da família de Carolina. Em seguida, faça o que se pede de acordo com as informações do quadro. Então, nesta página aí, como vocês podem ver, nós temos um quadro. Essa tabela, temos 2 colunas. Uma tá o nome das pessoas e do outro lado a idade. O que nós vamos fazer? Nós vamos observar, vamos ler as informações dessa tabela e completar as informações abaixo, que são as perguntas abaixo, combinado? Então, vamos lá. Na primeira parte da tabela, na primeira coluna, está dizendo assim, pessoa e idade do outro lado. Então, nós vamos ter o nome das pessoas e a idade delas, tá bom? Então, vamos ler aí. A primeira pessoa que aparece na tabela é o João. Tá escrito assim, João, 45 anos, tá bom? Embaixo tá escrito assim, Fernando, 2 anos. Mariana, 38 anos. Carolina, 10 anos. Orlando, 71 anos. E Aparecida, 65 anos. Então, nós vemos aí os nomes e as idades correspondentes, ok? Na letrinha A, tá perguntando assim. A. Quantos anos tem a Mariana? Então, nós vamos olhar na tabela. A Mariana é a terceira pessoa que aparece na tabela. Então, nós vamos ver quantos anos a Mariana tem. Se a Mariana é a terceira, ela tem 38 anos. Então, vocês vão responder aí, 38 anos, tá? Põe um número. Aí, vamos continuar. Letra B. Quem nasceu primeiro nessa família? Nossa, Pro, como que eu vou saber quem nasceu primeiro? O que nós vamos ter que observar para responder? Quem nasceu primeiro é a pessoa mais velha dessa família, a pessoa que tem mais idade. Então, você vai olhar e observar qual é o maior número que tem aí na tabela. Então, esta pessoa é a que nasceu primeiro, é a pessoa mais velha desta família, combinado? Então, qual é o maior número aí da tabela? É o número 71. Quem é a pessoa que tem 71 anos? Nós já falamos aqui, é o Orlando. Então, você vai escrever o nome do Orlando na letrinha B, tá? Quem será essa pessoa, esse Orlando, da família da Carolina? Uma pessoa mais velha que tem 71 anos. Provavelmente é o avô da Carolina, né? Então, vamos continuar. Letrinha C agora. Quem é o integrante mais novo? Se nós, para descobrirmos o mais velho, tivemos que olhar a numeração da tabela, que era o maior número, agora nós vamos descobrir quem é o mais novo da família. Observando o quê? O menor número, a pessoa que nasceu por último. Nas fotografias, nós conseguimos perceber quem é a pessoa que nasceu por último. Quem que foi?
o irmão da Carolina. Então, nós temos que ver quem é a pessoa mais nova aqui da família. Quem tem o menor número aqui de anos, a menor quantidade de anos de idade? É o Fernando, ele tem 2 anos. Então, ele é a pessoa mais nova da família. Então, você vai responder na letrinha C, que é o Fernando com 2 anos. Combinado? E agora, letrinha D. Quantos anos tem o João? O João é a primeira pessoa da tabela. Quantos anos ele tem? Respondam aí para mim. Isso, 45 anos. Muito bem. Na letrinha E agora. Escreva o nome dos pais da Carolina. Como eu vou saber os nomes dos pais da Carolina? Pela idade, né? Se eu sei que a pessoa mais velha é o avô e a outra segunda pessoa mais velha seria a avó, certo? Quem são as pessoas que estão intermediário? O que quer dizer isso? Que estão no meio, não são os mais velhos e nem são os mais novos. Então, eu tenho que perceber quem são essas pessoas. Veja só, será que é a Aparecida com 65 anos, que é a mãe da Carolina? Será que é ela? Ou será que é a Mariana com 38 anos? Muito bem que respondeu a Mariana. E o pai? Será que é o João com 45 anos ou o Orlando de 71 anos? Muito bem para quem respondeu o João. Então, os pais da Carolina são João e Mariana. Vocês vão responder aí, tá bom? Na letrinha E, escrevam os nomes dos pais, João e Mariana. Combinado? Na letrinha F, tá dizendo assim: escreva a idade da avó da Carolina. Então, nós sabemos que a mãe tem 38 anos, é a Mariana. Quem é a outra mulher da tabela? Quem é? É a Aparecida. A Aparecida, ela tem 65 anos. Então, essa é a avó da Carolina. Qual a idade dela? 65. Então, você vai pôr o número aí, lá da família dos 6, tá bom? 65. Combinado? E letrinha G, por último, da página 183. Escreva os nomes do quadro que começam com vogal. Então, você vai observar os nomes aí do quadro que começa por uma vogal. Quais são as vogais mesmo? Vamos relembrar? A, E, I, O e U. Então, quais são os nomes que começam com uma dessas 5 letrinhas? Vamos observar aí. É o Orlando, que começa com a letra O, né? Orlando. E a Aparecida, que começa com a letra A. Então, são esses 2 nomes que vocês vão escrever na letrinha G. Combinado? Pode começar aí. E agora, vamos para a tarefa de casa, da página 184. Tá dizendo assim, ó. É o mesmo exercício que nós acabamos de fazer, tá bom? Bem parecido. Vai mudar os nomes, tá? Das pessoas. Então, veja no quadro a idade das pessoas da família de Mateus. Agora, nós vamos conhecer as pessoas da família do Mateus através da tabela do quadro, tá bom? Que está aí. Veja só. As pessoas, então, são o Vitor, com 2 anos, o Mateus, com 6 anos, a Helena, com 15 anos, a Carla, com 32 anos, e o Paulo, com 35 anos, e o Raul, com 90 anos. Então, agora que você já viu a tabela, você vai responder. Número 2. Responda as questões de acordo com o quadro. Então, você vai observar o quadro e responder, tá bom? Letrinha A. Quantos anos tem a Helena? A Helena, ela é a terceira pessoa da tabela. A Helena, né, tem o mesmo nome da nossa colega da turma, a Helena. E ela começa com a letrinha H. Então, você vai ver lá
Quantos anos tem a Helena? 15 anos. Então, na letrinha A, você vai responder, tá bom? 15 anos. B. Quem nasceu primeiro nessa família? Como que a gente faz para descobrir quem nasceu primeiro mesmo? Isso, observando quem é a pessoa mais velha, né? Quem é a pessoa que tem mais idade aí na tabela? É o Raul. O Raul tem 90 anos. Então, ele é a pessoa mais velha dessa família. Ele quem nasceu primeiro, tá ok? Então, você vai pôr o nome aí do Raul, combinado? Agora, C. Quem é o integrante mais novo? Quem tem menos idade aí? Temos o Vitor, né? Parecido o nome do nosso colega da sala, o Vitor. Então, temos 2 anos, ok? Coloquem aí. E também tá dizendo assim, quantos anos tem o Matheus? E agora? O Matheus é o segundo nome da tabela. Ele começa com a letra M. Quantos anos ele tem? 6. Muito bem, quem respondeu aí? E por último, E. Quem você acha que é a mãe do Matheus? Quem você acha que é a mãe do Matheus? E o pai? Como que você vai saber? Será que o Vitor, de 2 anos, é o pai do Matheus? Será que a Helena, de 15 anos, pode ser a mãe do Matheus? Ou será que a Carla, de 32 anos? E o Paulo, de 35? Ou o Raul, de 90? Então, você vai responder aí o nome da mãe e do pai do Matheus, tá bom? De acordo com a idade deles. Combinado? Primeiro ano. Vamos dar continuidade à nossa aula lá na página 185, tá bom? Tá dizendo assim, diversão em família. Vamos ouvir a leitura, acompanha aí com a Pro. Diversão em família. Cada família procura uma maneira própria de conviver e se divertir nos momentos de lazer. Algumas famílias usam brinquedos ou outros objetos para aumentar a diversão. Muitos brinquedos ou objetos funcionam com pilhas e outros precisam ser ligados na tomada. Há ainda os que utilizam a força do vento e os que precisam da força do nosso corpo. Observem nas imagens alguns destes momentos de lazer. Então, veja só, aqui está dizendo que nós usamos algumas coisas para poder se divertir, alguns objetos, certo? E esses objetos, eles funcionam de diversas formas. Alguns com o uso de pilha ou bateria, outro com a força da energia elétrica, outro com a força do nosso corpo. Então, aí nessa página aí embaixo, nós temos 4 imagens diferentes. A primeira imagem é o que está acontecendo. Parece que eles estão dentro de uma barraca, né? Um acampamento, provavelmente dentro de casa, né? Estão usando o que aí para se divertir? O uso da lanterna e de um livro, né? Na imagem 2, nós vemos uma menina, né? Segurando uma pipa e o pai. Eles estão se divertindo, certo? E na terceira imagem, nós vemos, né, um homem e umas crianças junto com uma mulher jogando bola, né? Futebol. Eles estão brincando, se divertindo. E por último aí, nós vemos aí um casal, né? De senhores com umas crianças assistindo televisão. Então, o que nós podemos observar? Que há vários objetos diferentes que estão sendo utilizados para a diversão da família. E que tipo de energia eles estão usando, né? Será que tem energia elétrica em alguma imagem? Qual dessas imagens está usando energia elétrica? Muito bem que respondeu, onde eles estão assistindo televisão. E aonde que tem aí uma brincadeira que está usando pilha? E isso lá na lanterna. Geralmente as lanternas elas para funcionar precisam de pilhas ou bateria, tá ok? E o pipa para voar, ele precisa da força do quê? Será que ele precisa da energia elétrica? Precisa de pilha?
Não, né? Ele precisa da força do vento. Então, ele está usando o vento, certo? E para jogar futebol, jogar bola, ele está usando a força do corpo, né? Para correr, para chutar, combinado? Então, vamos para a próxima atividade. Na página 186, no trocar ideias, está dizendo assim, número 1. O que você vê em cada imagem? Então, o que nós observamos aí? Acabamos de dizer. Na imagem 1, uso da lanterna, do livro, né? Uma cabana. Na número 2, o que nós observamos? O pipa, né? Um campo onde a criança está brincando, que não é uma rua movimentada, né? Que mais que nós conseguimos observar? E na 3, eles também estão num campo de futebol, né? Brincando com a bola, correndo, certo? E por último, nós temos a imagem lá dos avós, né? Assistindo televisão junto com os netos, né? O que eles estão usando aí? A televisão, o uso da energia elétrica, tá bom? Então, vamos continuar. 2. Quais objetos estão sendo utilizados na diversão de cada família? Nós acabamos de dizer, cada um deles. Na número 1, eles estão usando o livro e a lanterna. Na 2, o pipa. No 3, a bola. E no 4, a televisão. Combinado? 3. O que você gosta de fazer para se divertir com a sua família? Conta, Paprô, o que você gosta de fazer para se divertir aí com a sua família? Principalmente agora, neste momento de quarentena, que nós temos bastante tempo em casa, né? Não podemos ficar saindo para ir se divertir em parques, em praças, né? O que você costuma fazer aí com a sua família para passar o tempo e se divertir? Tá bom? Se você quiser escrever essa resposta no caderno, pode fazer. Eles coloquem lá, escrevam lá, página 186, tá bom? Trocar ideias. Número 3, aí vocês respondem, tá bom? Para eu ficar sabendo o que vocês fizeram para se divertir, combinado? Agora nós vamos para as atividades. Na número 1, tá dizendo assim: escreva o nome de um objeto que está sendo utilizado para o divertimento da família nas imagens da página anterior. Então, nós temos aí várias coisas que eles estão utilizando. Você vai escolher uma para escrever. Pode ser livro, lanterna, né? Que eles estão se divertindo usando o livro, a lanterna, o pipa, a bola, a televisão. Então, você vai escolher apenas uma para escrever aí na linha. Combinado? 2. Escolha um dos objetos das imagens e escreva como ele funciona. Então, por exemplo, eu vou escolher a pipa. A Pro escolheu a pipa como esse objeto que eles estão utilizando aí. O que ele precisa para funcionar? O que a pipa precisa para poder funcionar? Ela precisa do vento. Então, eu vou escrever aí, a pipa precisa do vento para funcionar, para poder voar, tá bom? Mas e se você escolher a lanterna? O que ela precisa para poder funcionar? Pensa aí e responda. E a televisão? O que ela precisa para poder funcionar? Você escreve aí, tá ok? Continuando. E a bola também. O que a bola precisa, né, para poder funcionar? Que força que ela precisa? A Pro disse aí, um pouquinho antes, tá bom? Pensa e responda. 3. Observe as imagens e responda as questões. Letrinha A. O que faz o catavento girar? Então, nós temos aí na primeira imagem um catavento. Na primeira figura, ele está parado. Na segunda, ele está começando a girar. Na terceira, ele está girando bastante. O que faz o catavento girar? Por que ele tem esse nome? Catavento. Alguém sabe me dizer por que o catavento o que faz o catavento girar? Muito bem para quem respondeu que o vento, né? A força do vento faz o catavento girar, tá bom? Letrinha B agora. E a bicicleta? O que faz a bicicleta se movimentar? O que faz?
A força do corpo, né? Nós usamos a força do corpo para poder pedalar. Então, é a força do corpo que faz a bicicleta se movimentar, combinado? E por último, a televisão funcionar. O que faz a televisão funcionar? Será que é a força do corpo? Será que é a força do vento? O que faz a televisão funcionar é a energia elétrica. Muito bem para quem respondeu aí. Só preencher, combinado? Vamos para número 4. 4. O que faz os objetos se moverem ou funcionarem? Então, nós temos aí, na página 187, nós temos 1, 2, 3, 4 figuras de objetos, né? Que nós vimos nas atividades anteriores. E do outro lado, nós temos a fonte de energia deles. Então, aí nós temos a primeira figura, uma bola, a segunda, uma lanterna, a terceira, uma pipa e, por último, um videogame. E as fontes de energia são a energia elétrica, o vento, as pernas e os pés e a pilha. Então, você vai ligar. O que faz a bola se movimentar? Será que é a força do vento? Será que é a força da energia elétrica? Então, você vai procurar aí o que faz a bola se movimentar. E a lanterna funcionar? O que faz a lanterna funcionar? E a pipa voar? O que faz a pipa voar? E o videogame funcionar? O que ele precisa? Então, você vai responder aí ligando, tá bom? As figuras, as suas fontes de energia, combinado? Essa tá fácil, né? Essa brincadeira aí, nós não vamos fazer dessa vez, tá bom? Então, nós vamos pular essa brincadeira, combinado? Aí, na página 188, tá dizendo assim, de olho no texto. Acompanhe a leitura que a Pro vai fazer, tá bom? No lixo comum, não. Você sabia que a pilha do controle remoto, da lanterna ou do rádio pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde? Isso acontece porque as pilhas e baterias são feitas de materiais muito tóxicos, que podem contaminar os solos, os rios, plantas e animais, se elas forem jogadas no lixo comum. Sabendo disso, que tal reunir os amigos e alertar as pessoas sobre a importância de jogar fora de maneira apropriada as pilhas e baterias? Então, veja só, esse texto foi retirado, tá bom? De Ciência Hoje das Crianças. Ciência Hoje das Crianças, né? Tem um acesso aí à data, se alguém quiser se aprofundar, pode olhar, tá bom? Quem escreveu foi Marcela Uchi. Então, tá dizendo assim, que se nós jogarmos as pilhas e baterias em lixo comum, por exemplo, o lixo onde nós jogamos os restos de comida, o que vai acontecer? Essa pilha, essa bateria vai contaminar o solo, o meio ambiente, o ar que nós respiramos. Por quê? Porque tem dentro dessas pilhas e bateria tem um material que é muito tóxico. O que é isso? Traz contaminação, faz mal para a nossa saúde e para o meio ambiente. Então, qual é a forma correta de descartar esses materiais? Um lixo adequado, próprio para este material. Nós vamos ler no texto abaixo, tá bom? Vamos ver o texto 2 aí. Tá dizendo assim, para onde vão as pilhas e bateria que jogamos nos lixos apropriados? Então, vamos descobrir para onde vão. O material é recolhido pelos fabricantes e passa por um sistema de reciclagem. Então, veja só. Primeiro, pilhas e bateria são separados por tipo. Então, numa máquina especial, os materiais que ficam dentro dela são moídos, neutralizados e aquecidos. Assim, deixam de ser tóxicos para o meio ambiente. A parte líquida segue para uma estação de tratamento e passa por um processo químico e vira pó. Depois do processo, o material pode ser reutilizado, por exemplo, como corante para a fabricação de cerâmicas, vidros e azulejos e pisos. Então, olha só,
nós vimos aí que se a pilha e a bateria for descartada de forma não apropriada, ela vai contaminar o meio ambiente, o solo, né? E é prejudicial à nossa vida, à nossa saúde. Já as pilhas e baterias descartadas apropriadamente, o que acontece com elas? Elas passam por um processo, né? Onde elas são neutralizadas, tira todo aquele material, ele é transformado numa máquina especial, ele vai virar um pó. Esse líquido, né, vira um pó. E esse pó também é reutilizado, olha só, né? Ele foi reciclado e ele vai virar tinta para os azulejos, pisos, né? Olha que legal, porcelana. Então, esse material, se ele é descartado de forma apropriada, ele é reciclado e é reutilizado de diversas formas. Combinado? Então, vamos continuar. Tá vendo aí a lixeirinha laranja? Lá na nossa escola nós também temos. A Pro vai por uma fotinho aí desse recipiente onde nós podemos descartar as pilhas e baterias, tá bom? Se vocês estiverem aí na sua casa, pilha e bateria, e não souberam o que fazer, vocês podem levar para a escola, tá bom? Lá nós temos um recipiente apropriado para o descarte, tá ok? A Pro vai por uma fotinho desse lixo, tá ok? Desse recipiente onde nós descartamos as pilhas e baterias, combinado? Continuando. Página 189, trocar ideias. Você já ouviu falar sobre o assunto apresentado nos textos? Você já tinha escutado algo sobre isso, sobre o descarte de pilhas e baterias? Responde para Pro. 2. Qual é a diferença entre um texto informativo e um poema? Então, esse texto que a Pro trouxe, esses dois textos que a apostila trouxe, né, que a Pro acabou de ler para vocês, eles são textos o quê? Informativos. Por que eles são informativos? Eles nos trouxe o quê? Algumas informações, né? Por isso que ele tem esse nome. E qual a diferença de um texto informativo para um poema? Alguém sabe me dizer? Pensa aí um pouquinho. Responde para o adulto que está aí do seu lado. Qual a diferença entre um texto informativo e um poema? O texto informativo, ele, como a Pro acabou de dizer, ele nos traz informações, né? Ele vem nos trazer algo, alguma informação, alguma coisa que venha nos informar de algo. Já o poema, ele é escrito em versos, né? Estrofes, e geralmente eles têm rimas, né? Na sua estrutura. Já o texto informativo não, ele não é escrito em formas de poema, não tem versos e nem estrofes, tá bom? Então essa é a diferença entre o texto informativo e um poema, combinado? 3. O que mostra a imagem que acompanha o segundo texto? E eu acabei de dizer um pouco lá acima. Nessa imagem, esse recipiente laranja é o recipiente adequado para descarte, tá? Geralmente ele tem um símbolo, tá bom? É este daí, combinado? E número 4. Qual é o modo correto de descartar pilhas e baterias velhas? Qual é o jeito adequado de fazer isso? Jogando no lixo da nossa casa, o lixo comum? Não, né? No recipiente adequado para descarte de pilhas e baterias, tá bom? Continuando, produção de texto. Em dupla, escreva um texto informativo sobre a forma correta de descartar pilhas e baterias velhas para que elas não poluam o meio ambiente. Usem frases curtas e desenhos para orientar o leitor. O que vocês farão aí então? Você vai escrever um pequeno texto, tá? São frases curtas com a ajuda de um adulto, tá bom? Se você conseguir escrever sozinho, ótimo, escreva aí, vai pensando nos sonzinhos, lembrando que acabando uma palavrinha há um espaço, né? Para poder continuar escrevendo a outra. Então, você vai escrever nesse texto qual é a forma correta de descartar pilhas e baterias.
Pode ser uma frase ou duas, tá bom? Não precisa utilizar todas as linhas que estão aí. Você vai trazer uma informação sobre como descartar o uso as pilhas velhas e baterias, combinado? E por último, na tarefa de casa, na página 190, tá dizendo assim: número 1. Converse com seus familiares sobre o que é feito com as pilhas e baterias quando não servem mais para o uso. O que vocês fazem quando vocês não utilizam mais as pilhas e baterias? Talvez vocês jogassem no lixo de casa, no lixo comum, por não ter informações. Mas a partir de agora, como vocês farão o descarte desse lixo, né? Desses resíduos que vocês não vão utilizar mais, que são as pilhas e baterias velhas? E número 2, faça um desenho que represente o que sua família faz com as pilhas e baterias velhas. Então, foi o que acabou de dizer. Vocês vão conversar aí, você vai desenhar o que vocês vão fazer para descartar essas pilhas e baterias. Combinado? Então, nossa aula termina aqui, primeiro ano. Continuo com muita saudade de vocês. Se cuidem e até a nossa próxima aula. Um beijo da Pro!